Olá, tudo bom com vocês, meus amigos? Finalmente veio aí Rebecca Mikaelson em Legacy. Eu nem acredito que esse dia finalmente chegou. No momento que eu postar esse vídeo, o episódio já vai ter ido ao ar. Eu sei, eu tô um pouquinho atrasadinha, mas no momento que eu gravo esse vídeo, o episódio ainda não saiu. Pois é, então eu ainda não sei o que vai acontecer, mas como eu sei que muitos de vocês não assistem o episódio aí ao vivo, né, na quinta-feira, eu resolvi postar esse vídeo mesmo assim. Então hoje, basicamente, a gente vai relembrar um pouquinho aí a história da nossa Barbie original, vampirona maravilhosa, perfeita, que é Rebecca Mikaelson. Esse vídeo é um resumo do resumo da história dela mesmo, só pra gente ter aquele gostinho e relembrar aí alguns acontecimentos importantes no decorrer de The Vampire Diaries e The Originals. E também para aquelas pessoas que não assistiram as outras séries e assistem apenas Legacy, conhecer e saber quem é Rebecca Mikaelson. Então, bora comigo. Bom, a Rebecca, ela é a única vampira original, sim senhor, essa pessoa maravilhosa que também é conhecida como o amor da minha vida. Lá em The Originals a gente também conheceu a história da Freya Mikaelson, que aparece bem mais pra frente aí na história, tem todo um rolê. Tem até um vídeo aqui no canal bem antiguinho já que eu conto a história da Freya. Se você ainda não viu, clique nos cards. Porém, como a gente já sabe, a Freya, ela é uma bruxinha, ela não é uma vampira, então mesmo não sendo aí a única irmã, a Rebecca continua sendo a única vampira original. Então a Rebecca, ela passou a sua vida inteirinha ao lado dos seus irmãos e pensa só, ela caçula. É claro que rolava aqueles ciúmes, né, aquela super proteção, principalmente do Sr. Klaus Mikaelson. A Rebecca, ela passou poucas e boas nas mãos do Klaus, que, meu Deus do céu, coitada dessa garota, ela não conseguia se relacionar com ninguém direito, afinal de contas o Klaus, ele sempre se intrometia na felicidade da irmã. Era um milagre ela se relacionar com alguém e esse alguém não morrer nas mãos do Klaus. Até hoje não sei como ele não matou o Matt, mas tudo bem, seguimos. Apesar de ser uma vampirona muito poderosa, muito forte, a Rebecca, ela nunca se mostrou muito feliz com essa vida sobrenatural, não. Na verdade, a Rebecca, ela sempre demonstrou o quanto ela queria ter uma vida humana, envelhecer, casar, ter uma vida aí normal e morrer velha como uma humana mesmo e não morrer como uma vampira. Só que, obviamente, isso parecia praticamente impossível para ela até a chegada da cura, mas calma que a gente já chega neste acontecimento. A Rebecca, ela teve vários relacionamentos aí durante os séculos, e aí um dos mais marcantes com certeza foi com o Marcel, que ela acaba conhecendo ali quando os Mikaelson viviam em New Orleans. Porém, a gente sabe que tem aquela treta deles fugirem do Michael, que é o pai deles, que caçava o Klaus pra todo canto. O Michael, na verdade, ele vivia sua vida pra matar o Klaus, né? Ele queria matar o Klaus a todo custo e a Rebecca acabava fugindo com o Klaus. Logo, eles conheceram quem? Sim, o Stefan, que a Rebecca acabou tendo um breve relacionamento, porém foi bem marcante pra ela, coitadinha. Inclusive, eu gosto muito desse episódio aí que mostra os flashbacks com o Stefan, o Klaus e a Rebecca. É tudo, é maravilhoso. Inclusive, eu acho que a série poderia ter trabalhado melhor aí essa história e ter explorado mais essa relação, tanto do Stefan com o Klaus, né? Uma amizade que eu gostava bastante, apesar dos apesares, mas eu acho que a série também poderia ter mostrado mais essa relação e ter feito aí alguma coisa entre a Rebecca e o Stefan, que eu particularmente shippava bastante. Inclusive, pra quem não lembra, aquele colar ali de verbena, né, que o Stefan acaba dando pra Helena, nem era dele, tá? Era da Rebecca, que obviamente ficou puta da vida quando ela procura o colar dela e não acha, e depois descobre que esse colar estava com a Helena, que ganhou de presente do Stefan, cara que ela tava gostando ali. Nossa, coitada, né? Mas voltando aqui um pouquinho pra história, como o Klaus e o Stefan já estavam se aproximando, podemos dizer que ele tava mais de boa com a relação da irmã com o Stefan,
até que, em certo ponto, a Rebecca acaba meio que escolhendo o Stefan ao invés do Klaus, e aí que a merda acontece. É claro que o Klaus não ia perdoar isso, afinal, é o Klaus. Então, o irmão acaba meio que punindo a Rebecca pela sua traição por muitos e muitos anos. Como a gente já sabe, o Klaus adorava colocar os seus irmãos pra tirar uma soneca de vez em quando. E aí, muitos anos se passaram, o Stefan já conheceu a Helena, já tá rolando aí toda essa treta. Então, a Rebecca acaba acordando do seu soninho de beleza e ela tem essa certa dificuldade ali no começo de lidar com a modernidade, com as músicas, com todos os acontecimentos, porque ela ficou muito tempo dormindo mesmo, mas logo ela já se adaptou. E claro que além de se acostumar com a modernidade, ela agora também fica aí nessa guerrinha com a Helena e a sua turma. E aí a gente tem o Salvatore contra os Mikaelson, que é absolutamente a melhor época dessa série, eu falo com tranquilidade. Ela até ajuda o Klaus com a criação de seus híbridos. Vocês lembram dessa época, que também é muito interessante, que o Klaus ficava puto da vida porque os seus híbridos não davam certo, e aí logo ele acaba descobrindo que ele precisava dar o sangue da Doppelganger para poder completar a transição aí. Então a Rebecca acaba ajudando bastante ele, principalmente com o Tyler, que aí rola essa aproximação do Tyler com a Rebecca. Mas vale lembrar também que, apesar dela ajudar o irmão, ela não concordava tanto com isso. Na verdade, ela já deixou claro aí em alguns momentos o quanto ela achava meio que tosco o Klaus querer criar essa nova espécie só pra que ele não se sinta sozinho, porém o Klaus não dava ouvido pra ninguém, né? Mas aos pouquinhos a gente ia percebendo o quanto a Rebecca apenas queria ser uma garota normal, sabe? Dava até dó dela, sabe? Ela queria estar ali na escola, ser líder de torcida, ela realmente entrava no personagem, porque foi realmente isso que aconteceu, né? Ela começou a estudar na escola Mystic Falls, ela declarou guerra aí com a Caroline, entrou nas líderes de torcida, e vocês sabem como a senhora Caroline é bem competitiva e a Rebecca também, então é muito legal ver essa treta também. Tinha até momentos que a gente via que parecia que a Rebecca queria de fato ter a vida da Caroline, apesar da Caroline já ser uma vampira nessa altura do campeonato. Bom, e aí a gente ia percebendo que de fato ela queria apenas ser uma adolescente normal, apesar de ser impossível para ela, porque em vários momentos ela meio que baixava a guarda em relação a isso. Um grande exemplo disso é no momento que ela já não quer mais fazer de tão forte assim, e ela acaba caindo na conversinha da Helena Gilbert. Sim, senhor. Ali ela se arrumando pro baile, ela toda felizinha que ia pro baile, não sei o que, aquela coisa. Tem um momento que até pode parecer fofo, mas aí nós temos a Helena dando uma punhalada nas costas da Rebecca. Sim, mano, uma punhalada pelas costas de uma vampira original. É claro que a Rebecca ia ficar puta da vida neste momento, né? É impossível ser amiga da Helena desse jeito. Mas é claro que os Mikaelson também fazia a vida da Helena um inferno, então eu passo o pano pros Mikaelson, sim, senhor, principalmente para o senhor Klaus, mas, gente, a gente tem que entender todas as histórias, né? Fazer o quê? Porém, né, como ninguém podia matar a Doppelganger de estimação do Klaus, senão ele não teria o sangue para os seus híbridos, a Rebecca acaba não matando a Helena por conta da sua traição. Bom, durante a passagem da Rebecca em The Vampire Diaries era assim, né, gente? Um tentava matar o outro, e aí os Mikaelson brigavam entre eles, e aí daqui a pouco brigava com Damon, brigava com Stefan, brigava com a Helena, e aí tinha o caso de famílias também, né? Eu falo que essa época é a melhor época de The Vampire Diaries, porque os Mikaelson, eles botaram terror, eles trouxeram uma vibe tão maravilhosa, mas tão maravilhosa pra essa série que é impossível odiar. Tanto que a terceira temporada, que tem mais destaque aí aos Mikaelson, é com certeza a minha temporada preferida dessa série. Mas enquanto todas essas tretas acontecem, a Rebecca também pegava todo mundo, pegou Damon, pegou Stefan, pegou Matt, ela não queria saber de jeito nenhum. Inclusive, a Rebecca foi a pessoa responsável pela Helena ter se tornado uma vampira, porque
ela entra ali na frente do carro, né, causando o acidente entre a Helena e o Matt, porém, a Helena estava com sangue de vampiro no organismo, então, no momento que ela morre afogada, ela volta depois como uma vampira, porque o Stefan salvou o Matt primeiro. Era pro Matt ter morrido nesse momento, mas ele não morreu mais uma vez, porque o Matt nunca morre na bosta dessa série. Ai, que ódio! Pra quem não lembra porque a Rebecca teve essa atitude aí de matar a Helena, né, porque ela fez isso, aconteceu porque a Esther, a mãe dos Mikaelson, ela criou todo um plano aí pra acabar com todos os vampiros do mundo. Então, com isso, ela acabou transformando a Alaric em um vampiro original evoluído, porque ela queria matar todos os seus filhos para matar todos os vampiros do mundo, né? Porque, como a gente já sabe, quando o original morria, toda a sua linhagem vampiresca também morria junto com eles. Então, na verdade, o que aconteceu? A Helena, nesse momento, ela estava ligada ao Alaric. Então, se a Helena morresse, o Alaric também ia morrer. E a intenção da Rebecca foi justamente essa, né? Matar a Helena para que o Alaric também morresse, porque aí seria mais fácil do que matar um vampiro original aí, super evoluído, super poderoso, enfim. E realmente acabou meio que dando certo neste momento, né? Bom, depois de muitas tretas, depois de muito vai e não vai, como a gente já sabe, os Mikaelson acabaram saindo de Mystic Falls para ir até New Orleans, sim senhor, e com isso nós tivemos o começo da série The Originals, e com isso a Rebecca acabou reencontrando seu amor Marcel, mas obviamente que a história desses dois também não seria nada fácil, e a caminhada para ficarem juntos, meus queridos, seria longa, muito longa. Mas infelizmente em The Originals, para minha decepção, a Rebecca ela ficou muito tempo ausente na história, sempre criando aí algumas justificativas para ela não aparecer, porque a atriz Claire Holt ela já não fazia mais parte do elenco principal da série. Então, por coisas aí de bastidores e tal, ela acabava aparecendo, aí sumia, aparecia e sumia, era assim que acontecia. Inclusive, em um certo momento, a Rebecca acabou finalmente conseguindo a sua liberdade com o seu irmão Klaus, e aí com isso ela foi embora viver aí, ter a vida que ela sempre quis, apesar de ainda ser uma vampira, né? Mas agora ela estava livre para ir embora, para ficar longe dos irmãos e se relacionar com quem ela bem entender, até que ela acabou meio que voltando para poder cuidar da sua sobrinha Hope Mikaelson. Eu adoro esse momento que o Klaus ele entrega a Hope bebezinha para Rebecca, e é uma cena realmente muito emocionante, porque a Rebecca ela se sente muito feliz por essa atitude, e é muito legal ver ela observando o irmão ali sendo um pai, vendo o quanto o Klaus ama a Hope. Eu acho que foi nesse momento que ela percebeu ali o que estava acontecendo, ela acaba descobrindo como que é o nome da Hope, é realmente uma das minhas cenas preferidas. Tem até o Klaus falando que não confiaria a vida da sua própria filha a outra pessoa a não ser a Rebecca. Eu espero justamente que Legacy não esqueça dessa conexão que a Rebecca tem com a Hope, porque a Rebecca ela já foi mãe da Hope por um tempo, mesmo que breve, e realmente as duas têm uma grande conexão, e eu quero muito ver isso. Eu não quero que Legacy esqueça da relação Mikaelson. Eu sei, gente, já esqueceu faz tempo, eu tô brincando. Eu tô falando de Legacy, né, gente? Legacy desde o começo sempre esquece da conexão Mikaelson, sempre esquece do always and forever, então, né, fazer o quê? Até a própria Freya Mikaelson, né, matou a sobrinha e foi esquecida no churrasco, a garota simplesmente foi embora. Então, apesar de estar com muitas expectativas para esse episódio aí, eu tô com expectativa mesmo para ver a Rebecca em si, para ver a personagem depois de muitos anos, e não pela história especificamente, tá? Mas aí, voltando para a história de The Originals, a Rebecca, eventualmente, ela teve que voltar, né, claro, porque os Mikaelson nunca têm paz. Então a Esther,
o Finn e o Cole, né, a sua família acabou ressuscitando. E aí que muitas merdas aconteceram mais uma vez. E aí, em certo momento, a Rebecca acaba meio que falando que vai ficar do lado da mãe, aceitando o plano de possuir o corpo de um humano, e realmente isso acontece. A Rebecca, o espírito dela, na verdade, acaba sendo enviada para uma bruxa. Sim, a Eva Sinclair. Porém, essa bruxa, ela estava presa em Fauline Cottage, que era meio que um hospício, um asilo, sei lá o que, onde várias bruxas ficaram ali presas. E a Eva Sinclair, ela estava presa lá por crimes cometidos contra crianças. E a Rebecca, né, o espírito dela foi parar no corpo justo dessa bruxa. E aí a gente entra em mais uma justificativa para Claire Holt não aparecer na série como a Rebecca Mikaelson, porque agora nós temos outra atriz vivendo a Rebecca. Mas assim, confesso que foi uma boa justificativa, tá? Não vou negar. Mas foi aí que a nossa bruxinha Freya Mikaelson, ela finalmente acordou do seu sono de beleza e acabou libertando também a Rebecca, que ficou bastante tempo no corpo dessa bruxa Eva Sinclair, que de fato era uma justificativa aí pra Claire Holt não aparecer. E é muito interessante isso, porque eu acho que o Legacy talvez poderia utilizar um pouquinho mais desse tipo de coisa também, né? Porque apesar da atriz não aparecer, The Originals era uma série que tinha de fato muito cuidado com esse tipo de coisa, sempre criando justificativas plausíveis para alguns personagens não aparecerem. E não é igual o Legacy, que a galera simplesmente some e a gente não sabe por que sumiu, só fica na nossa cabeça mesmo. Bom, então nesse período tinha esse vai e não vai, a Rebecca voltava pro seu corpo original e aí depois voltava pro corpo da Eva Sinclair e aí voltava e ficava essa bagunça aí, né? A Rebecca, ela sofreu poucas e boas em The Originals, que meu Deus do céu, coitada dessa vampira maravilhosa. Inclusive, ela, pra vocês terem noção, ela já foi jogada aí no oceano, onde ela ficou por bastante tempo, tendo todas as sensações de ser afogada ali constantemente, porém ela estava consciente, então ela ficou muito tempo até que o Elijah acabou finalmente encontrando a irmã. Os inimigos dos Mikaelson, tá? Não era mole não. Em The Originals, tá? Eles botavam o terror também. Tem vários que eu odeio com todas as minhas forças, porque mexeu com o Mikaelson, mexeu comigo. E Legacy, né? A Hope vive aí tranquilamente, não aparece sequer um vilãozinho, um vilão da família para poder atingir ela. Eu sei que uma galera sempre fala, ai, mas o Klaus, ele matou todos os seus inimigos e tal, mas não seria legal se aparecesse, sei lá, um inimigo do Elijah ou alguém que a gente ainda não conhece, deles criarem aí essa história, mesmo que o Klaus tenha matado? Ah, poxa vida. E como as justificativas pra Rebecca não aparecer não acabavam nunca, quando você achava que ela ia ficar firme na série, ela sumia mais uma vez, mesmo ela ter sido resgatada aí do oceano, né, do mar, ela acabou descobrindo que foi amaldiçoada pela estaca, então ela pede pro Elijah atingir ela, então ela fica desacordada por muito tempo, até eles encontrarem a cura, eventualmente eles acabam salvando ela, e aí ela volta e depois viaja mais uma vez. Se eu não me engano, ela acaba viajando pra Europa junto com o Cole, só que eventualmente ela tem que voltar mais uma vez, porque os Mikaelson são assim, né? Eles se separam, depois volta, se separa e volta. Mas aí a gente também tem toda aquela história ali na reta final da série, já com a Hollow, onde o espírito foi dividido entre eles, então agora a Rebecca tem uma parte disso. E aí por isso que os Mikaelson têm que se separar mais uma vez. Meu Deus, que ódio! E aí com isso a Rebecca acaba viajando para Nova York e eventualmente o Marcel se junta com ela, mas no final da série o que acontece? Sim, com o desaparecimento da Hayley, com tudo que aconteceu, eles voltam mais uma vez. Bom, e agora, né, o plano é acabar com a Hollow de uma vez por todas, é encontrar a Hayley, é o Elijah recuperar a sua memória, então é uma carga emocional, assim, gigantesca nessa última temporada, apesar de eu não gostar tanto dessa temporada, porque a gente sabe que a última temporada da série foi total sacrificada para ter coerência com Legacy. Eu ainda me emociono bastante com vários acontecimentos, por exemplo, a gente já vai aí
aí pro final da série, né, quando Klaus resolve se sacrificar para poder salvar a vida da sua filha e acabar com a Hollow de uma vez por todas. E com isso todos os Mikaelson estariam livres também, né? Só que o Elijah acaba resolvendo morrer junto com o Klaus, o que com certeza não foi um acontecimento fácil para Rebecca, porque ela sempre foi muito apegada a eles. Na verdade, esse trio é muito especial, tanto que uma das últimas cenas é de fato com os três. Depois tem o Klaus e o Elijah, enfim. Mas aí nesse momento de despedida, o Klaus acaba finalmente meio que pedindo desculpas para Rebecca por sempre ter se intrometido na vida dela, principalmente na vida amorosa, né? E aí ele fala meio que agora ela tá livre e ele quer se redimir pelas coisas que ele fez. E é muito legal que a Rebecca, ela tem uma facilidade assim por perdoar o Klaus. Eu acho que é uma das pessoas que mais entendia o irmão, apesar dos apesares, ela defendia o Klaus em vários momentos, né? E aí a gente tem esse momento que o Klaus conta que conversou com a Caroline e agora tem uma cura em Mystic Falls esperando a Rebecca, que quando chegar o momento certo, que é quando Damon Salvatore morrer no caso, a Rebecca pode ir até Mystic Falls e tomar a cura e finalmente ter a sua vida humana. E aí nós temos o último momento que ela apareceu aí, né, nesse universo, até então, porque agora ela apareceu em Legacy, que ela conversa com o Marcel, fala que vai eventualmente ser humana e aí os dois resolvem se casar e eles com certeza agora, pelo menos assim eu espero, estão vivendo felizes da vida. Finalmente a Rebecca teve o seu final feliz e eu tô falando isso sem saber o que aconteceu no episódio de Legacy, porque algo pode acontecer com ela. Se a Rebecca morrer ou a Hope colocar a Rebecca pra dormir nesse episódio e a gente não ter uma solução disso, eu vou ficar extremamente puta da vida, porque querendo ou não a personagem teve o seu final feliz. Sim, bom, ela sofreu poucas e boas, ela é uma personagem que amadureceu muito, eu acho que a gente vai ver bastante isso nesse episódio. A Rebecca, ela já foi essa garota mais fútil e tal, mas eu acho que é muito evidente todo o crescimento que ela teve no decorrer da série, tanto que nos momentos finais aí de The Originals, a gente tem esse momento dela, por exemplo, conversando com o Cole, que não queria saber do Klaus, e aí ela começa a defender o Klaus e entender a história dele, entender as atitudes que ele tinha, e isso era muito legal. Eu amo a conexão dela com a Hope também, adoraria que o Marcel aparecesse nesse episódio, mas eu acho que é um pouquinho difícil isso acontecer. Eu acho que a gente só vai ter a Claire Holt mesmo. Eu particularmente não curto tanto a história dela em The Originals, não posso mentir, eu gosto muito mais da história dela em The Vampire Diaries, porque ela aparecia mais, né? E eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de ver a Rebecca sendo interpretada por outra pessoa sem ser a Claire Holt, que nasceu para esse papel, que dá a vida a Rebecca como ninguém. Não que a outra atriz seja ruim, não é isso, mas era uma coisa meio complicada pra mim. Mas e você? Qual é o seu momento preferido da Rebecca? Qual é o ponto que você mais ama na sua história? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tá bom? Como eu disse pra vocês, esse vídeo é um resumo do resumo do resumo mesmo, porque a história tem muitos detalhes e eu não queria bugar a cabeça de ninguém. Se eu for contar todos os detalhes aqui, eu acho que esse vídeo teria que ter 3 horas, porque eu teria que explicar a história dos Mikaelson assim inteirinha, falar sobre a linha temporal, o negócio seria maluco. Mas se vocês quiserem aí eventualmente ter um vídeo mais completinho contando a história dos Mikaelson, um vídeo assim ó, daqueles, comenta aqui embaixo que eu quero saber, dê muito like que aí eu prometo fazer um vídeo mais completinho, tá bom? Esse aqui é só pra dar um gostinho mesmo. Então eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like, né, que me ajuda bastante, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!